Dizem que religião é o meio que o homem encontrou para chegar-se até Deus. Mas será que sim? Será que a religião leva o homem a Deus? E se ela leva, por que existe tanta briga entre elas? Vamos conversar sobre intolerância religiosa. Sim. Sim. Sim? Muita. Eu tenho fé em Deus, sim. Eu acredito que Ele é um ser que está acima de tudo e todas as coisas na minha vida. Católica. Católica. Minha é evangélica. Católica. Evangélica. Eu sou evangélico, sou crente, cristão, né? Seguidor de Jesus Cristo. Na verdade, religião, pra mim, não tem nome. Eu sigo Jesus Cristo, não sigo placa de igreja. Não. Que eu me lembro, não. Não. Se alguém tiver preconceito de mim, ainda não falou pra mim. Não, mas eu sei que existe, entendeu? Não, é que geralmente entra falando de religião, sim, cada um tem a sua, às vezes acaba tendo briga, né? E eu vou começar agradecendo você do Sul. Olha quanta gente tem participado. Porto Alegre, Paranaguá, tem também gente, muita gente do Sul está participando. Muito obrigado. Se você quiser conversar com a gente, contato@quebratabu.com.br. Tire as suas dúvidas, quebre os seus tabus com a gente. Esse aqui é o Hugo Soares, sociólogo, vai conversar com a gente sobre religião. Vamos lá, quais são os tipos de religião, Hugo? Bom, é difícil a gente falar, né, tipos de religião, mas a gente na área de sociologia e antropologia, a gente usa uma classificação que não é uma classificação tão precisa, mas a gente fala que existem religiões universais, como o cristianismo, o islamismo, que são religiões que se expandem, e religiões étnicas, que marcam identidades, como o judaísmo, por exemplo, o hinduísmo, né? Claro, é muito mais amplo isso, mas para título de explicação que acho que vale. Tá, intolerância religiosa, esse é o nosso tema. O que é intolerância religiosa? É um tipo de preconceito? Com certeza é um tipo de preconceito, porque a gente sabe que as religiões, elas são, elas fundam ontologias, né, como a gente diz, elas fundam origens, né, elas têm mitos de origem. No entanto, a partir do momento que um mito de origem, ou uma religião, uma prática religiosa bate com uma outra, né, e essa outra não aceita, você tem um processo de intolerância. Quer dizer, a intolerância pode ser desde uma violência simbólica, uma agressão verbal, alguma coisa assim, até agressões físicas, como acontece, por exemplo, em alguns terreiros de candomblé. Legal, a gente tem pergunta na redação. Diz aí, Tamires. Solange de Floripa quer saber quais são os tipos de ataques mais comuns e qual foi o caso mais absurdo que você já ouviu falar? Então, Solange, os ataques são desde, como eu disse, né, são desde de violência simbólica, só agredir a fé, a crença do outro, né, até ataques físicos. Na Bahia teve um caso de uma começo dos anos 2000, se eu não me engano, não me recordo muito bem, de uma mãe de santo que foi agredida e acabou morrendo. Foi agredida por alguns evangélicos, né? Não vem ao caso a denominação, mas alguns evangélicos fundamentalistas agrediram, ela era de idade, acabou vindo a falecer. A família, o próprio terreiro dela entrou com processo, hoje eles ganharam, criminalizaram as pessoas lá, e então os ataques são variados, né? A gente já viu muita coisa aí. Hugo, existe uma religião que é a mais atacada? Sem dúvida alguma, as religiões afro-brasileiras, né? Principalmente o candomblé e algumas variedades, né? Alguns tipos de umbanda, isso aí, as religiões são mais, elas são bastante diversificadas, mas principalmente as afro-brasileiras. Engraçado porque tem um certo temor, né? Ah, ele é macumbeiro, né? As pessoas têm medo, e mesmo assim são bem atacados. São as que são mais atacadas exatamente por isso, né? Nos compreende, no Brasil há uma demonização dessas entidades, né? Então, quer dizer, os orixás, os pretos velhos, caboclos, sejam lá as entidades que passam por aquele terreiro, elas são demonizadas, são transformadas em demônios cristãos. Por falta de conhecimento, as pessoas fazem isso. Intolerância. E quem não tem religião, por exemplo, um cara que não acredita em nada, é cético, ele também sofre um preconceito, sofre uma intolerância religiosa nesse caso? Se ele tiver alguma prática religiosa que não necessariamente sua fé, mas uma prática religiosa que seja sinal de alguma dessas religiões, em alguns casos sim, né? Pode vir a sofrer algum tipo de represália, alguma coisa assim. Religião e sociedade, acredito que tem tudo a ver, né? Por exemplo, o casamento. Ele existe por causa de religião? Olha, não sei se por causa de religião, né? Mas as religiões sempre legitimam o casamento.
Então é engraçado, por exemplo, você tocou nesse assunto, por exemplo, a gente falar agora uma coisa que está uma polêmica no Brasil, casamento homossexual, né? Foi aprovado aí. Principalmente religiões cristãs, o catolicismo ou as religiões evangélicas não aceitam, exatamente porque o modelo que essas religiões acham que é o modelo religioso, é o modelo do casamento, é o modelo da Santíssima Família, né? Quer dizer, pai, mãe, filho, Maria, José e o Jesus. Hugo, tem mais pergunta da redação com a Tamires. Fala aí, Tamires. Félix de Sumarelli tem uma dúvida. Por que os homossexuais parecem não ser bem-vindos nas igrejas? Dessas religiões não aceitarem os casamentos homossexuais, pelo fato de que o modelo de família que essas religiões propõem é um modelo heterossexual, pai, mãe e filho, né? Porque seria um modelo natural para reproduzir novas vidas, e é esse o objetivo de uma família. Então é por esse motivo que há uma condenação aí dos homossexuais nas religiões. Hugo, por que tanta religião se existe um Deus só? Pelo menos, acho que se eu falar isso eu vou estar sendo monoteísta, né? Mas se existe um Deus só em todas as religiões, que é o principal, por que tanta religião? Eu acho que as religiões são tão variadas quanto são variadas as culturas, né? Cada religião é uma resposta que uma cultura dá para um determinado momento histórico, determinadas mazelas, né? É uma demanda de sentido que uma cultura, uma religião tem, ou uma sociedade tem, né? Existe uma busca pela verdade absoluta, né? Tipo, o que eu acredito é o certo e ponto, né? E isso é certo. E, por exemplo, existe alguma religião que seja verdadeira? Isso é uma pergunta que mandaram pra gente. Existe uma religião verdadeira? Bom, eu acho que não existe uma religião verdadeira porque eu realmente também não acredito numa verdade absoluta, né? Acredito que cada cultura, cada sociedade, cada povo produz um tipo de verdade que lhe faz sentido, né? Não condeno nenhuma religião, não acho que nenhuma é dona da verdade, mas se as pessoas são felizes, né? Procuram seus caminhos, são felizes e faz sentido para elas, eu acho que não tem problema. Cara, agora para terminar, muito assim, uma pergunta fácil. Existe Deus? Essa é uma pergunta complicada. É uma pergunta básica, né? Você responder em 10 segundos. Eu aqui tenho minhas crenças, mas não posso falar pelos outros, né? Eu acho que isso faz parte da nossa liberdade. Eu tenho minhas crenças aqui, não sou vinculado a nenhuma religião, tenho as crenças que me fazem sentido, que me dão conforto quando preciso, e pra mim existe Deus. Legal, obrigado, Hugo. Valeu. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só você escrever pro contato@quebratabu.com.br. Faz assim comigo. Valeu, galera. Trazendo liberdade sem fronteiras para você. Liberdade sem fronteiras.